Olá pessoal, estou aqui para trazer mais um vídeo da série Bebê a Bordo. E hoje eu vou abordar um tema que vai ser um tema basicamente inicial, porém eu já estou com 20 semanas. E eu separei em 4 períodos, a gestação em 4 períodos, para me explicar para vocês. Quem gosta de vídeo curto, esse vídeo eu acho que não vai ser curto. Quem gosta de vídeo longo, deixa aí o computador, o celular no volume máximo e vai fazendo suas coisas, porque a gente tem muito assunto pela frente. Então, eu dividi a gestação em 4 períodos. As primeiras 10 semanas, as segundas 10 semanas, até a 40ª semana, mais ou menos, eu separei assim. Eu tava separando em trimestre, mas pelas coisas que a gente tem que fazer, vai dar certo como 4 períodos. As primeiras 10 semanas, que vai estar entre o primeiro trimestre, que é o trimestre de risco, que eu já passei. Eu vou deixar para vocês os comentários do que eu já passei. E com base nisso, depois eu faço o vídeo das segunda, né, segundo período, que é a segunda, as 20 semanas, as 20 primeiras semanas. E assim, eu coloquei em 4 períodos porque eu achei interessante o que eu coloquei aqui. As primeiras 10 semanas, que é que eu vou explicar hoje, é a semana que a gente tem que cuidar da saúde, dos exames, da gravidez e tal. Então, seria a parte de saúde. As 20 semanas, né, é que a gente tem que fazer coisas assim mais braçais, que exijam mais energia da gente. Na 30ª semana é quando a gente vai bater perna pra comprar enxoval, roupinha, porque a gente já sabe qual é o sexo do bebê. A gente ainda tem disposição, porém a barriga tá um pouco grande, mas a gente ainda tem disposição. Então é nesse período que é as 10 penúltimas semanas, que é a 30ª. E a 40ª semana eu coloquei aqui que é aquele período que a gente vai se preocupar com parto, se é cesárea, se é normal, qual o hospital, se vai ser emergência, se vai ser acompanhado pelo obstetra, se vai ter lembrancinha ou não, a mala da maternidade, se vai botar no saquinho as roupinhas ou não, sua mala e etc. Então, esses últimos detalhes são bastante importantes, das quais nesse período você tem muitas coisas para organizar, mas não exige tanto esforço físico, né? Por exemplo, arrumar uma mala, não exige resolver se vai ser médico ou médico e tal, que é uma coisa que você só vai saber no finalzinho mesmo. Se o parto vai ser normal ou cesárea, porque vai saber se o bebê tá normal, se dá pra ser, já tem mais ou menos uma previsão, apesar de que isso não é 100%. E eu vou relatando pra vocês como eu estou no meio, então vocês já perderam de mim as primeiras 10 semanas e as segundas 10 semanas. Então, eu tô com 20 semanas e eu vou explicar pra vocês como é que está, como é que foi as primeiras 10 semanas e o que a gente tem que providenciar nesse período. Então, como eu contei pra vocês no primeiro vídeo, eu dediquei 50% do meu tempo a ver realmente as questões de saúde e tal. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exame de farmácia, vai perceber o atraso, fazer um exame de farmácia. Com esse exame de farmácia dando positivo, a gente vai procurar um obstetra, um ginecologista, ou a gente pode também solicitar um exame beta-HCG. O teu quantitativo e o qualitativo são diferentes. Um vai dizer se é positivo ou negativo, se é reagente ou não, né? Se é reagente ou não. E o outro vai dizer com quantas semanas a gente tem um nível elevado de progesterona, se eu não me engano. E aí vai dizer direitinho quantas semanas a gente tá. E esse exame, o que dá 10 semanas, ele demora mais para chegar ao resultado. Já o outro, no mesmo dia, ele já entrega o resultado pra gente. Então, fazendo isso, basicamente, o que é que a gente tem que correr, né? O que é que a gente tem que correr? Se eu tô desconfiando, aí eu começo a evitar bebidas alcoólicas, eu começo a evitar qualquer tipo de chá que alguém me ofereça, eu começo a evitar antibióticos,
o próprio anticoncepcional, porque às vezes a pessoa não percebe o atraso e continua tomando anticoncepcional. Remédios com muita carga de hormônio, tipo pílulas do dia seguinte, não usem. Cigarro, que eu tenho certeza que ninguém aqui faz uso. Isso, a primeira coisa que tem que fazer. Aí, fazer logo o exame de farmácia, não fique se martirizando. Não vou fazer agora, vou esperar chegar, porque às vezes é negativo e você fica relax. Às vezes é negativo, mas você demorou tanto para fazer o exame que você se acostumou com a ideia e você fica triste porque deu negativo. Então, assim, desconfiou, já deixa lá guardado uns examezinhos de farmácia para você fazer, né? E depois disso, vamos lá, deu positivo, vocês fizeram o quantitativo, aí vamos lá, pesquisar a obstetra. Para quem não sabe, a obstetra, ela é uma médica especialista em parto e em cuidar de grávidas. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente acha que é ginecologista, mas às vezes é só ginecologista. Então, se você se consulta só como é ginecologista, você vai sentir a necessidade de fazer o acompanhamento com a obstetra. E tem a obstetra que só faz o pré-natal e outra obstetra que faz o pré-natal e parto. Então, se vocês tiverem disponibilidade e quiser que a mesma pessoa que faça seu acompanhamento pré-natal seja a que faça o parto, é importante você ver se a pessoa que você vai se consultar com o seu médico, o seu plano de saúde, se ela é ginecologista obstetra e se ela também faz o parto. E aí depois disso decidido, não consegui achar ninguém conhecido, vamos pesquisar com as mulheres que tiveram recentes amigas, as parentes, e ver se indica uma boa pessoa, porque eu acho que a indicação ainda é a melhor opção para nos dar mais segurança, né? Então, feito isso, vamos lá marcar nossa primeira consulta. Normalmente, nossa primeira consulta, ela vai solicitar uma ultrassonografia, dependendo do período, ela vai ser a transvaginal. Se tiver até 5 semanas de atraso, só a transvaginal vai poder ver se tem algum saco, alguma coisa lá. Então, às vezes você pode também fazer sem requisição, você vai chegar lá e pedir uma ultrassonografia transvaginal, e aí o médico já vai ver e vai lhe dizer, você já vai para a primeira consulta com esse exame. Às vezes também a sua obstetra também faz dentro da sala dela o próprio exame. Aí vocês perguntam na hora de marcar se ela tem disponibilidade de já ter o equipamento dentro da sala ou se seria interessante, mais proveitosa a consulta, você já levando a ultrassom. Eu acho, na minha opinião, que é mais vantajoso você fazer a consulta já levando ou consultando com uma médica que já tenha na sua sala esse equipamento, né? O aparelho de fazer ultrassom. Caso isso esteja resolvido, aí você vai para a primeira consulta. Nessa primeira consulta, uma boa médica, ela vai lhe dar uma lista enorme de exames que você vai ter que fazer. Esses primeiros exames, ele vai diagnosticar seu histórico de saúde, seu tipo sanguíneo, que é importante, ou o tipo sanguíneo do seu marido também vai ser importante. Vai querer saber se você teve doenças de infância, se você tem doenças sexualmente transmitíveis, se você está imunizada de algumas outras doenças e hemograma para saber como é que tá a sua saúde, se você está com anemia, exame de urina, que é muito importante também saber sobre a questão da urina, se você tem diabetes e pressão alta, essas coisas. Então é uma coisa muito detalhada. Consultem, pesquisem também, porque dependendo da médica, vai lhe dar uma lista muito grande de exames para você fazer. Esses exames podem chegar até R$ 1.500, dependendo do local, né? São muitos exames. Se você já tiver recentemente feito algum exame, também leve para ela ver e converse com ela também, se não for sua médica. Se for sua médica de boa, ela já vai ter todo o seu histórico ali anotado. Ela vai medir sua pressão, ver seu peso e ver a circunferência abdominal, no caso da barriga. Vai conversar também, perguntar sobre o seu trabalho, sobre sua rotina e etc. Então, uma boa médica vai fazer isso. Vai lhe dar uma listinha dos remédios que você pode tomar, se for o jeito. E se ela for uma top médica, a melhor médica do mundo, vai lhe dar o número de WhatsApp dela.
Então, assim que eu considero. Então, vamos lá. Conseguiu achar a top 10 da médica obstetra, maravilha. E aí, o que acontece? Também vai lhe dar uma listinha. Se você tiver perdido sua carteira de vacinação, tem 3 vacinas que você terá que tomar. É a vacina da gripe, a vacina do tétano e a vacina da hepatite. Se você já tiver tomado essas, você vai tomar só o reforço. E eu já te adianto, a vacina de tétano e a de hepatite dói muito depois da aplicação. Passa 3 dias com o seu braço doendo, dormente, às vezes até para levantar dói. Recomenda-se fazer com pressa, porque toda grávida passa por isso. Então, como eu não achei meu cartão de vacinação, então eu tomei as 2 e estou aguardando tomar de gripe porque não está em campanha. Porque eu estou tomando no posto mesmo, no posto de saúde. Chegando lá, você só explica, ó, estou gestante, quero tomar vacina. O aplicador, ele já vai lá, já vai lhe encaminhar, já vai fazer tudo. Só leve seus documentos pessoais e chegue cedo. Então, depois disso, tudo resolvido, você vai receber todos os exames e vai marcar consulta de 30 em 30 dias. Então, você vai ver sua médica de 30 em 30 dias. Na última etapa da gravidez, você vai ver toda semana. E se tudo der certo, ela já marca a data. Na primeira consulta, ela também vai lhe dizer a data que você provável, que chama de PP, que é a data provável para o parto. Deixa eu tirar a mão daqui que tá balançando. Ela vai dizer a sua data provável para o parto. A minha é 19 de junho. E vai lhe dar outras orientações. Então, é isso que acontece. O que você tem que correr atrás nas 10 primeiras semanas. O resto vai ficar tranquila. Esse período é o período que você não pode ficar tão feliz por ter dado esse positivo, porque hoje em dia está sendo muito difícil segurar. Muitas mulheres perdem até antes de saber. Tem muita coisa em relação ao nosso cotidiano. Hoje a mulher moderna, ela sofre de muitas coisas. Então a gente tem uma alimentação que não é como as nossas mães tinham. Nós temos um ritmo de vida que não é como as nossas mães também. Eu, por exemplo, por causa do glúten, eu tinha muito problema e inclusive tô tendo essas 20 primeiras semanas muito tranquilas, eu acredito que pela minha alimentação. A gente vai ter uma alteração muito grande, a gente vai ter enjoo, a gente vai ter algumas coisas, umas vão ter, outras não vão ter. Em relação à alimentação, a gente vai ter que começar a tomar vitaminas. Ela pode recomendar ferro e outras coisas, dependendo do resultado do seu hemograma. O meu estava tranquilo, então eu fiquei tomando só. O ácido fólico recomenda-se porque ele ajuda, né, no desenvolvimento do tubo neural, né, do bebê, do feto ainda. Então recomenda-se fazer o uso até a 16ª semana, 18ª semana. Alguns outros médicos dizem que é menos. E pode ser começado até antes da gravidez. É muito importante que esse exame seja feito. A gente pode fazer algumas mas a ultrassom morfológica que a gente tem que fazer até a 12ª semana é muito importante. Essa que vai dizer se ele tem a medida da sua idade também, por exemplo. A ultrassom morfológica é uma ultrassom detalhada que vai medir o tamanho de alguma parte da cabeça do bebê. Nessa medição vai dizer se tem chances de dele ter síndrome de Down e segue uma tabela que é de acordo com a sua idade. Se você estiver próximo de 35 anos, é obrigatório fazer esse exame. Se você tiver entre 20, não é obrigatório fazer esse exame. Se você tiver mais de 35 anos, você tem que fazer esse e ainda tem que fazer um outro, que tem um nome bem difícil que eu não lembro agora, mas no próximo eu volto aqui e digo se não. Então, não é assim, será que o médico viu alguma coisa que eu não sei? Não, é porque é procedimento mesmo, internacional, e vai ser feito assim, dessa forma.
Isso é muito importante. Umas coisas que eu introduzi na minha alimentação, além do ácido fólico e do óxido de magnésio por causa da minha fadiga, foi o leite fermentado por causa do potássio, entre outras coisas, e também porque ele traz as bactérias para a nossa flora, né, vaginal e tal, porque a gente fica com a imunidade baixa. Então, eu introduzi o leite fermentado, a castanha do Pará, a ameixa seca, eu preferi a ameixa seca. O que mais? Frutas variadas, né? Um mix de frutas que você vai preferir as cítricas nas primeiras semanas, né? Coco eu tô introduzindo bastante na 20ª semana pra cá, tô introduzindo bastante. E depois os exames dirão. A segunda consulta com ela vai ver seus exames, vai analisar tudo, conversar com você sobre comidas que provavelmente a gente não pode comer comidas cruas, porque a gente tem que evitar. A gente tem que evitar contato com animais domésticos. Você fala assim, mas eu não tenho animais domésticos. Mas quando você for comer fora, observe se a pessoa que prepara a comida, se o local tem acesso a animais. Não ande descalça em areias, evite trocar a areia do xixi do gato, etc. Então, coisas que você não se dava conta antes, você tem que se dar conta agora, por esse período. Então, eu acho que é só isso mesmo que eu posso falar para vocês dessas primeiras 10 semanas. E depois que passar até a 12ª semana, beleza, tá tudo tranquilo e mais confirmado ainda. Então, evite comprar coisas assim, tô feliz porque tô grávida. Evite comprar pra você depois, caso não dê certo, não ficar triste. Isso acontece com qualquer pessoa. E é um aprendizado. A gente usa como aprendizado, depois vai vir outras primeiras 10 semanas e mais outras primeiras 10 semanas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou falando as coisas meio aleatórias, tentando lembrar das coisas que eu passei. Espero que vocês se organizem também. Para você criar a sua pastinha com seus documentos, com suas coisas de vacina, com seus exames. Tudo aqui dentro, as ultrassons. E para você não se atrapalhar nas ultrassons, você marca aqui, na pastazinha aqui, primeira ultrassom, segunda ultrassom. A primeira ultrassom é sempre pedida para você levar, porque nela vai constar a idade, né? E dela depois vai ficar sendo feito alguns comparativos, então coloca tudo na pasta e vai fazendo seu acompanhamento. E deixa aí nos comentários sugestões de vídeos e dúvidas se vocês tiverem. Beijos e até o próximo.